Olá, amigo empreendedor, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos começar a falar sobre plano de negócio, um assunto que interessa bastante gente, tenho certeza. Eu vou trabalhar o plano de negócio na divisão em duas partes principais. Uma primeira parte que é direcionada para estudos, para a confecção do plano de negócio. Mais na frente eu vou passar para vocês tutoriais sobre o próprio plano de negócio, como montar o plano de negócio e aí falando tecnicamente. Só que pelo feeling que eu tenho de conhecimento prático e técnico no assunto, eu sei que o empreendedor, você amigo empreendedor, se você está começando agora, você vai ter dificuldade de escrever o plano de negócio. Então, por mais que eu te dê um software, por mais que eu te dê uma apostila, um livro de plano de negócio, eu tenho já conhecimento e sei que você vai ter a dificuldade de fazer a descrição desse plano de negócio, por mais alinhadinho ali que esteja para você. Isso ocorre principalmente porque você tem dificuldades de saber o que escrever. Então eu divido a parte de estudos do plano de negócio, o módulo plano de negócio, mas para a elaboração do plano de negócio propriamente dito. Então, para mim escrever o plano de negócio, eu preciso ter estudos. E aí eu dividi esses estudos para passar para vocês em dois módulos, que aí depois então eu considero que você consegue acompanhar a parte técnica da elaboração do plano de negócio. Tá certo? E vão ser os tutoriais que a gente vai estar passando para você também, tá? Então, o nosso plano de negócio, ele é dividido entre módulos para o estudo do plano que você vai fazer e depois o plano de negócio, que é a descrição mesmo do plano, e aí a gente vai passar algumas ideias mais diretas e objetivas do que você precisa colocar lá no seu plano de negócio, tá certo? Então, seja bem-vindo, vamos comigo. Obrigado pela sua presença. Vamos tratar hoje o plano de negócio, desenvolver um novo negócio. Parte 1, estudos, tá? Então, é o nosso desafio de hoje. Vamos nessa? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença e sem mais demoras, damos sequência. Decisão de empreender tem todo um caminhar para me chegar na inauguração do meu negócio, lá no cantinho direito, né? Então, imagina que eu decidi hoje que vou realmente empreender, que esse é o meu caminho, que estou decidido a fazer isso, e eu tenho que chegar ao ponto de inaugurar o meu negócio. Então, em primeiro lugar, dizer para você que isso é um projeto. Por quê? Porque o projeto tem início, meio e fim. Você vai começar um estudo para a elaboração do plano de negócio e lá na frente inaugurar o seu negócio. Depois que você inaugura o seu negócio, planifica, porque aí vem a gestão empresarial. E aí vem o dia a dia da empresa e você precisa controlar a sua empresa no dia a dia dela. Correto? Mas a gente precisa passar pelo plano de negócio. Para passar pelo plano de negócio, para a gente chegar da decisão do empreender até o dia da inauguração do nosso negócio, uma questão fundamental é a questão de metas, e eu já começo a passar para vocês em seguidinha, tá? Então, só dando aqui uma ênfase, você decidiu empreender, muito bem, parabéns, vamos fazer da melhor maneira para que você possa obter sucesso. Lembra? Esse é o nosso objetivo aqui no site. Qual que é o seu objetivo? Inaugurar o seu negócio. Então nós estamos hoje e nós queremos lá na frente inaugurar o seu negócio. Vamos aí no passo a passo para que você possa ser capaz de atingir aí o seu objetivo. E aí, para isso, nós precisamos estabelecer metas, prazo e meta financeira. Isso é importante, amigo empreendedor, por quê? Porque muitas vezes você faz a elaboração de um plano e você não estabelece metas, e aí você se perde pelo meio do caminho, porque realmente, para você desenvolver o plano, ele é um pouco extenso, às vezes é um pouco demorado, você tem que buscar informações, e se você não tiver ali a perseverança de ir atrás, de cumprir prazos, de cumprir tarefas, de executar, né, quando a gente vai para a parte da ação, né, de fazer acontecer, se você parar no meio do caminho, você perde tempo e muitas vezes você perde o time do seu negócio. Lembrando que lá em Introdução ao Empreendedorismo nós falamos que muitas vezes a gente perde o time do negócio, né? Você fica tanto tempo enrolando com aquela ideia, com aquele plano,
e você não sai do lugar e não põe em execução, e quando você vai executar, outro já saiu na sua frente. Às vezes é uma ideia inovadora que você poderia ter colocado em prática e você demorou tanto e você acabou ficando para trás. Tá certo? Então estabelecer metas de prazo e metas financeiras. E aí a meta financeira, porque eu tenho que ter um parâmetro do que eu posso e do que eu não posso. E dentro daquilo que eu posso, tá certo? Eu vou visualizar o meu negócio na medida em que eu vou elaborando o meu plano daquela maneira. Tá ok? Bom, percebam ali que além de decisão de empreender, inauguração do negócio que está lá à direita e metas e prazo, nós temos um caminhar. Olha só, então nós precisamos definir o ramo, analisar o mercado, buscar fontes de informação, verificar fontes de recurso, definir local e posicionamento. Depois ali, vocês vão perceber lá na frente, eu vou explicar para vocês, que é a divisão. A partir de lá a gente começa a escrever o plano de negócio. Tá certo? O plano de negócio lá tem sumário executivo, plano de marketing, plano financeiro, plano operacional. Tem a própria análise de mercado, mas que eu coloquei de uma maneira diferente, porque eu entendo que a análise de mercado, ela precisa ser descrita sim no plano de negócio, mas precisa estar na fase de estudos, para mim saber como que eu me posiciono, como que eu vou agir ao escrever o plano de negócio. Eu já sei quem vai ser meu cliente, eu já sei o que eu estou pensando, já segmentei o mercado, tá ok? E nós vamos falar sobre isso, fique tranquilo, tá certo? Se não falarmos também hoje no tutorial sobre alguns assuntos que estão passando aqui, mas com o decorrer dos outros tutoriais a gente vai de vez em quando esbarrando em assuntos e às vezes até sendo o próprio assunto do tutorial, ok? Então, dando sequência, decisão de empreender. Decisão de empreender. Vamos lá, amigo empreendedor, junto comigo, olha. A decisão de empreender é uma atitude corajosa. Quando a pessoa empreende, ela demonstra a capacidade de transformar ideias em realidade. Não deixe que o otimismo exacerbado ou que seus medos atrapalhem você. Empreender é fazer da sua oferta uma entrega de valor à sociedade. Então, amigo empreendedor, se você decidiu empreender, parabéns, mas você tem um desafio muito grande pela frente. Eu quero poder te ajudar um pouquinho que seja e contribuir para que você tenha sucesso, tá? O que depender de mim, eu vou ajudar você e vou te dar dicas certamente para que você faça da melhor maneira possível, tá? Ali nós colocamos algumas coisas, como por exemplo, a entrega de valor à sociedade, né? Vamos falar sobre valor percebido, já eu vou falar sobre isso, tá? Outra questão lá importante, não deixar que você esteja otimista demais ou que os medos que você tem, os receios que você tem te atrapalhem na execução do plano, tá certo? Nós temos que ser soberanos de nós mesmos. Lembrando que lá no módulo 3 da introdução ao empreendedorismo, eu falo sobre o conceito de si e falo exatamente do que? Do se conhecer. Dando continuidade, definir um ramo de atividade. Meu empreendedor, vamos lá na leitura? Definir ramo de atividade. Qual será a sua oferta ao mercado? Produto ou serviço? Para qual perfil de cliente você pretende entregar a sua oferta? Quais necessidades você pretende atender com esta oferta? Do que o seu cliente realmente precisa? O que a sua oferta vai acrescentar de valor para o consumidor? Amigo empreendedor, repara que lá na foto nós colocamos lá um alpinista, né? Imagina então que o seu objetivo seja chegar ao topo e olha as dificuldades que o alpinista enfrenta, né? Muitas vezes pagando pela morte, né? E realmente é assim que acontece com muitos, infelizmente. Então é desafiador e é realmente aí um ramo de atividade, né? Que a pessoa decide empreender, ser um esportista naquilo, mas que é cercado de desafios, né? Olha só como é desafiador. E muitas vezes na vida da gente é isso que acontece. A gente é pego por um desafio muito grande e a gente quer chegar no topo, só que
para chegar no topo a gente tem que passar por muitos obstáculos. E esses obstáculos são fundamentais que a gente tenha noção de que eles vão aparecer, tá certo? Se eu sei que o caminho ele é tortuoso, se eu já sei qual é o caminho que eu vou seguir e já sei o que ele me traz de perigo e de barreiras, eu vou mais preparado e já vou sabendo mais ou menos como eu devo me comportar, tá certo? Mas quero dizer que nesse slide fala sobre definir o ramo de atividade e essa definição é conhecer a fundo quem é o seu consumidor, que oferta você vai fazer ao mercado, qual é o comportamento realmente desse consumidor. Então é fundamental que você tenha esse conhecimento sobre o seu cliente. Vamos dar continuidade então? Análise de mercado. Entender mercado, sua demanda e o seu ambiente. Analisar clientes e comportamento desses clientes. Estudo dos concorrentes. Segmentação de mercado e seleção de mercado-alvo. Amigo empreendedor, é muito importante que nós consigamos analisar o mercado e direcionar realmente nossos canhões para a direção certa, ok? É fundamental esse entendimento, tá? Então, quando fala lá, entender o mercado, sua demanda e o seu ambiente, quer dizer, qual é o ambiente que eu vou estar inserido? O Brasil, ele tem lá 26 estados e mais um território, que é o Distrito Federal, tá certo? Cada estado tem uma população, cada estado tem a sua capital, que tem um perfil diferente de outras cidades, interioranas que têm características de capital. Qual é o mercado que eu estou inserido? Eu vou atender na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, na minha região, no meu estado, nacionalmente, ou vou atender o mundo todo? Tá certo? Então eu preciso ter um direcionamento, um parâmetro da onde eu vou atender, vou ter que mapear isso, tá certo? Se você está começando agora, provavelmente você vai começar com um micromercado, ou seja, você vai começar numa região pequena. Então é fundamental que você tenha conhecimento dos anseios do cliente que você vai atender dentro da sua oferta. Qual é o seu produto e o seu serviço? Quais as características que você oferece dentro desse produto, desse serviço, que realmente fazem diferença e que chamam a atenção do perfil desse cliente que você está procurando. Bom, aí nós temos lá, por exemplo, analisar clientes, comportamento desses clientes. Depois falamos sobre estudo dos concorrentes. Só para deixar bem claro para você, amigo empreendedor, o que é mercado? Então, mercado é um tripé. O que é mercado? São os clientes, os concorrentes e os fornecedores. Então, quando falamos em analisar o mercado, nada mais é do que nós analisarmos quem serão os nossos concorrentes, quais são os potenciais que esses concorrentes têm, conhecer a fundo o nosso cliente e saber identificar realmente o que o nosso cliente deseja, tá? E, por fim, conhecer quem serão os nossos fornecedores para que a gente possa saber dos diferenciais e ligar esse produto que eu vou buscar para fornecer ao mercado, tá certo? Essa cadeia de valor que eu tenho que entregar valor para o cliente, já nós vamos falar sobre isso, tá? Então nós temos que fazer uma cadeia de valor para entregar para o cliente. E dentro dessa cadeia de valor, o nosso fornecedor é fundamental. Tá ok? Depois lá embaixo nós temos segmentação de mercado e seleção de mercado-alvo. Bem, segmento de mercado é igual a um grupo de consumidores que compartilham de desejos parecidos. Então, amigo empreendedor, o segmento de mercado, quando você olha para um segmento de mercado, então imagine, por exemplo, segmento das pessoas que gostam de carros esportivos, tá? Esse segmento de carros esportivos, ele pode ter vários nichos. Esses consumidores de desejos parecidos, nem sempre eles têm características como pessoas semelhantes. A questão da idade, a questão do poder aquisitivo e entre outros fatores, né, sociais e culturais e até religiosos que envolvem realmente a diferença e a distinção entre grupo de pessoas. Mas o segmento de mercado carros esportivos, tá certo? Ele tem vários nichos de mercado dentro dele. E aí eu posso me direcionar e, só para lembrar você que
a segmentação de mercado, né, o mercado-alvo, eu apontar numa direção, ela é hoje uma tendência de mercado. Imagina você, por exemplo, que lá na odontologia a gente tem vários segmentos de serviços que podem ser prestados ao cliente. Mas eu sei dizer para você que quanto mais você se direciona dentro daquela área, maior será a percepção do cliente sobre o serviço que você faz dentro daquela área. Então, por exemplo, se você se especializa em canal, você é um dentista, você se especializa em canal, quanto mais conhecido como um doutor de canal, maior vai ser a sua percepção positiva pelo mercado. Quer dizer, não, você está com essa dificuldade, vai precisar disso, você vai em tal doutor que ele vai lá resolver o seu problema, a sua necessidade. Tá? Então nós precisamos nos direcionar dentro do mercado. É lógico que a gente precisa flexibilizar esse direcionamento justamente por quê? Porque dentro do mesmo segmento existem nichos diferentes. Existem pessoas diferentes interessadas numa mesma oferta. E nós temos que nos comunicarmos de forma muitas vezes flexível. Mas lembrando que quanto mais direcionado eu tiver, menor o custo de satisfação desse cliente. E isso é fundamental para que a gente tenha um retorno positivo desse cliente. Dando continuidade aqui, fontes de informação. As informações são fundamentais, amigo empreendedor, para que você possa ter sucesso dentro do seu negócio. O que eu preciso pesquisar? Que tipo de informações precisamos para elaborar nossa estratégia? Quais são as perguntas que precisamos responder? Tabular dados, verificação das ocorrências e seu impacto na aplicação da minha estratégia. Tabular dados é exatamente você poder colocar o somatório do que você encontrou e verificar os percentuais de ocorrência para que você possa fazer uma análise mais aprofundada, tá? Por fim, lá, quais conclusões podemos tirar das informações levantadas? Então, amigo empreendedor, é fundamental que você possa ter o conhecimento de como o mercado está andando e qual é a informação que esse mercado vai trazer e qual é essa informação para me aproveitar dentro da minha ideia e dentro do meu negócio. Agora, fundamentalmente, amigo empreendedor, entender que a informação de qualidade é fundamental para o enriquecimento do meu negócio. Então precisamos de informação, mas informação de qualidade para me poder aplicar de forma estratégica dentro do meu negócio. Amigo empreendedor, dentro de plano de negócio, esse daqui é o estudo 1, tá? Então temos, lembrando a você, o estudo 2, que é a parte de estudos, para depois então partirmos para a parte prática da elaboração do plano de negócio. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco e nos vemos na próxima. Até mais.